Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao nosso momento Endereços da Paz, a nossa reflexão do final de tarde. Muito prazer, meu nome é Leandro, sou sacerdote do Templo de Umbanda São Jerônimo, localizado na cidade de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. Pessoal, gostaria de lembrá-los que os nossos atendimentos presenciais acontecem todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. O atendimento é público, gratuito e por ordem de chegada. Tá bom, pessoal? Estamos nas redes sociais. Agora, além do Instagram e do Facebook, pessoal, estamos no TikTok, Umbanda Mais, e o nosso canal no YouTube, Umbanda Mais. É muito importante que vocês nos sigam, tá? E façam inscrição no nosso canal para a gente crescer, pessoal, levar a nossa mensagem cada vez mais longe para muito mais pessoas, muito mais irmãozinhos por aí, tá bom? Hoje vamos fazer a leitura, do capítulo 20 do livro Endereços da Paz, psicografado pelo médium Chico Xavier, cuja mensagem é ditada pelo espírito André Luiz, tá? E ela diz o seguinte: a palavra é indubitavelmente um dos fatores determinantes do destino das criaturas. Ponderada, favorece o juízo. Leviana, descortina a imprudência. Alegre, semeia, espalha otimismo. Triste, semeia desânimo. Generosa, abre caminho à elevação. Maledicente, cava despenhadeiros. Atrevida, traz perturbação. Serena, produz calma. Fervorosa, impõe confiança. Descrente, invoca frieza. Bondosa, ajuda sempre. Cruel, fere implacável. Sábia, ensina. Ignorante, complica. Nobre, tece o respeito. Sarcástica, improvisa o desprezo. Educada, auxilia a todos. Inconsciente, gera amargura. Por isso mesmo, exortava Jesus: não procures o argueiro nos olhos do teu irmão quando trazes uma trave nos teus. A palavra é a bússola de nossa alma, onde estivermos. Conduzamo-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque, em verdade, ela é a força que nos abre portas do coração, as fontes luminosas da vida ou as correntes da morte. Olha só, hein, pessoal, que leitura bacana, né? Ela nos lembra da questão da lei da atração, né? Que não é só através dos nossos pensamentos e das nossas ações, mas também através daquilo que a gente fala. E essa passagem da Bíblia, do Evangelho de Jesus, ele fala sobre argueiros, né? Argueiros, pessoal, é cisco, né? Que às vezes a gente fica tão preocupado em corrigir a cegueira do nosso semelhante, do nosso irmãozinho, do nosso coleguinha do lado, tirar o cisco que obstruem a visão deles, né? E a gente não percebe que às vezes o maior cego é a gente, né? Que a gente tem o quê? Uma trave nos nossos olhos, que a gente tem um tronco literalmente fechando a nossa visão. E essa leitura, a gente lembra também daquela passagem, né? Que não há como um cego conduzir outro cego sem que antes não caiam no despenhadeiro, não caiam no abismo, né, pessoal? E muitas vezes a gente, levado pelo nosso ego, né? O que é ego? É toda a parte que a gente acha, que a gente conhece da gente. É a parte consciente, que é conhecida do nosso eu. É a nossa parte consciente. Ao contrário do ego, a gente tem o self. O self, ele é mais amplo do que o ego. E ele abrange a nossa escuridão, o nosso eu, pessoal, de forma integral. Então, o que acontece? Às vezes, a gente tem o nosso ego
E a gente acha que a gente já está pronto, que a gente sabe mais do que o nosso irmãozinho, que só a gente tem razão, que tudo que a gente fala é o correto, que todo mundo está errado, não sabe de nada. E muitas vezes a gente não leva em consideração o ponto de vista dos nossos semelhantes, que às vezes, pessoal, tem também a opinião deles a respeito da gente. Se é correta ou não, a gente tem que ter resignação, tem que ter resiliência para parar, refletir e aproveitar o que, pessoal? O que é de bom para a gente, o que é proveitoso para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Por quê? A partir do momento que a gente cuida da nossa caminhada, que é individual, da nossa senda, que é o nosso caminho estreito, automaticamente a gente vai dar testemunho presencial através da nossa ação, né, pessoal? E os nossos irmãozinhos, eles vão poder ver. Essa questão de selfie e de ego, ela é muito importante, né, pessoal? E ela foi codificada por Carl August Jung. É um psicólogo, psiquiatra, né, cientista religioso e literário que viveu lá na Suíça, pessoal. Ele é o fundador da psicologia analítica, que analisa tudo. E essa ideia de self e ego está dentro da teoria dele sobre arquétipos e inconsciente coletivo. Pessoal, olha que coisa. Inconsciente coletivo é o HD, é o Winchester, é o pendrive, onde estão todas as memórias, todo o conhecimento da humanidade. É quando a gente já sabe alguma coisa porque a gente sente dentro de nós. E isso vem do inconsciente coletivo. Por exemplo, o homem sábio, a criança abençoada, pai, mãe. Essa ideia, esses arquétipos que são personalidades, está dentro do nosso inconsciente coletivo. A gente herda isso. Já vem com a gente. E como Carl August Jung, ele era um cientista religioso, ele tinha as teorias também do psique, do espírito, né? Aí, pessoal, lembrando dessas palavras, dessa leitura, acompanhe comigo o raciocínio. Reclamar. O que seria reclamar? Não é clamar, chamar de volta? Ressentir, que vem de ressentimento, é um sentimento não muito bom, né, pessoal? Então é quando você pede para ressentir alguma coisa. Aí, todos esses sentimentos ruins, ao contrário daqueles que levam ao amor, né, incondicional, o amor sem termo, né, pessoal? Eles levam para mágoa. O que significa mágoa, pessoal? Ele significa má água, água ruim. E a leitura, ela fala sobre fontes luminosas de vida, luz e sabedoria para os espíritos, tá, pessoal? Mas a fonte luminosa de sabedoria é através das nossas boas falas, dos nossos bons pensamentos. Porque quando a gente está feliz, quando a gente vibra no bem, o nosso corpo produz endorfina, serotonina, enzimas, pessoal, que produzem satisfação de prazer na gente, de regozijo, que nos deixam felizes, saudáveis. Enquanto que a leitura também fala das correntes do mal, que são as águas poluídas, produzidas pela mágoa. Quando a gente tem sentimento de mágoa, pessoal, uma das substâncias que o nosso corpo produz é o cortisol. E ele é uma substância que degenera, que prejudica as nossas células, o nosso sistema imune. Olha só como o pensamento e as coisas que a gente fala têm poder. Então, como essa leitura de hoje fala sobre as palavras, o cuidado que a gente tem que ter na nossa vida, ele quer dizer o quê? Que tudo que a gente fala, pessoal, o universo escuta. E existe, lei do retorno. Da mesma forma que tem a lei da atração, existe a lei do retorno. Tudo que a gente fala vai dar a volta e vir para a gente, como se fosse um espelho, refletindo de volta. Então, ao invés de falar uma coisa ruim, uma coisa que não é muito boa, fique em silêncio, reflita, siga o exemplo do Mestre Jesus, né? Que quando trouxeram a mulher adúltera para ele não julgou de imediato. Ele refletiu, riscou a vareta no chão
E depois de refletir, falou: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Olha só como essa questão de discernimento, de refletir, tomar cuidado com as coisas que a gente fala é importante, né, pessoal? Por exemplo, eu tinha uma brincadeira que eu fazia com a minha esposa, que era assim: eu vou te largar. Pessoal, não é verdade que eu fazendo essa brincadeira começou a dar uma vontade de largar ela mesmo? Para você ver que como o nosso corpo, ele assimila as coisas que a gente fala. E isso pode ser materializado no mundo material. Pessoal, sobre a lei da atração, tem uma autora espírita que já é falecida, Sueli Caldas Schieber, né? Sueli Caldas, né? Ela escreveu um livro chamado Mentes Interconectadas e a Lei da Atração. Então esse livro ele é muito bacana, eu li ele, gostei muito. E ela explica de uma forma científica, dentro da doutrina espírita e dentro da ciência, como o nosso pensamento, as nossas ações, o que a gente fala, influencia na nossa vida e atrai as coisas boas ou ruins para a nossa vida também. Tá bom, pessoal? Então fica aí essa dica de leitura. Espero que vocês tenham entendido sobre essa questão do self e do ego. Pessoal, Deus não faz nada para ser ruim. Só que a gente tem inclinação às vezes, pode ter inclinação para o mal e para o bem. O que vai depender é o nosso livre-arbítrio, é a nossa livre escolha. Então, a partir do momento que a gente faz uma reflexão e procura conhecer o nosso eu interior, a nossa sombra, a nossa escuridão, a gente começa a entrar em harmonia com a nossa consciência. Consciência e inconsciente. E a gente começa a assimilar que a gente não está ao controle de tudo. Que muita coisa vem do nosso inconsciente e que a gente não manda em nada. Que muitas vezes a gente vive no auto-engano, na autoafirmação, achando que é o dono da razão, que sabe tudo, que só a sua palavra tem razão, e não leva em conta os outros testemunhos dos nossos irmãozinhos ao redor. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, tá bom? Em breve teremos novidade aí, tá? A gente vai começar a criar nossa loja, né? Um Band Mais Axé, um precinho honesto, precinho justo, tá bom, pessoal? Vai ser uma loja virtual, uma loja online, tá bom? Para oferecer produtos de qualidade com muito carinho para vocês. E essa renda, ela vai ser revertida para o nosso terreiro, para a nossa casa, especialmente para a construção do nosso espaço. Porque hoje a gente tem um espaço de 18 metros quadrados, né? E na frente a gente tem um projeto para a construção de um barracão de 60 metros quadrados para poder atender muitas pessoas. Porque é isso que a gente quer, fazer o bem. Fiquem com Deus e axé.